Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, pandemia e inovação tecnológica. Luli, muito se fala que os esforços concentrados para combater a pandemia levaram a várias inovações no campo das vacinas. Em que outras áreas houve inovação? Se tem uma coisa que eu detesto é aquele chavão de crise, ser oportunidade, etc. Mas o fato é que essa grande tragédia, que foi a pandemia, o confinamento, acabou concentrando muita gente em pouquíssimas áreas e muita gente começou a se preocupar com problemas muito específicos. Então, além, claro, de todas as grandes mudanças, todas as grandes evoluções nos tipos de vacina e outras mudanças até no tratamento médico, na verdade, a gente pode ver que, em geral, uma crise leva a uma aceleração tecnológica. Tanto que muita gente fala que a guerra trouxe um monte de inovações e tal. Na verdade, as inovações sempre vêm. A gente, claro, prefere a inovação quando ela vem em tempos de paz, como toda a internet de banda larga, as redes sociais, etc. Mas não há dúvida que um tempo de crise tende a acelerar a tecnologia. É mesmo? Me dê um exemplo. Acho que um exemplo clássico está na crise de 2008, quando teve aquela quebradeira global. Aquilo que hoje a gente chama de computação em nuvem, tecnologias de nuvem, teve um enorme avanço. Não se falava muito disso, era uma coisa para poucas pessoas. Hoje em dia você tem uma grande quantidade de software baseado na rede e foi em 2008 que deu o grande salto. Hoje em dia a gente tem várias mudanças, é só você pensar em todas as mudanças de comportamento causadas pelo confinamento. Como o teletrabalho, por exemplo. Sim, sem dúvida. O teletrabalho é um caminho sem volta. Muitas viagens, muitas reuniões de trabalho, muitas visitas técnicas vão claramente deixar de existir. Até aquela ideia arcaica que se dizia que a pessoa trabalhava menos quando trabalhava remotamente, se mostrou completamente errada. Na verdade, as pessoas trabalham muito mais. E o que vai acontecer, na verdade, é que várias formas de reunião, várias formas de análise e até várias formas de educação vão mudar certamente com essa transformação tecnológica do teletrabalho. Mas há muitas queixas do ensino à distância. Pois é, claro, a gente sabe que a educação, primeiro que educação é uma palavra que envolve várias áreas. E num país tão desigual, com professores tão carentes, é claro que isso não funciona para todo mundo. Mas não é em todas as modalidades que a educação remota é um problema. Se você pensar no ensino bem técnico ou um ensino bem específico, esse ensino especialista, ele se torna cada vez mais viável usando essas tecnologias. É só você pensar que a gente mora em São Paulo. Em São Paulo é tudo muito confortável, é tudo muito perto, mas não faz sentido você viajar até uma cidade cara como São Paulo, pagar hospedagem, alimentação, etc., para ir parar dentro de uma sala de aula tendo uma aula regular, quando tudo isso pode tranquilamente ser feito remotamente e você pode, na sua casa, sair muito mais barato, principalmente se envolve deslocamento. Então, não tenha dúvida, parte da educação à distância vai ser transformada por todas essas mudanças causadas pelo confinamento e isso é outro caminho sem volta. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Hoje, a professora Maiana Zates fala sobre um estudo liderado por cientistas do Reino Unido que mostrou ser possível reverter a perda de memória em camundongos. Todos sabem que com a idade, há perda da memória. Em algumas pessoas isso ocorre com mais intensidade, como no caso da doença de Alzheimer, enquanto outros conseguem mantê-la por muito tempo. Por outro lado, as crianças têm uma plasticidade cerebral invejável, o que permite que aprendam a falar 2 ou mais línguas simultaneamente sem nenhum esforço. Ou então, lidar com os avanços tecnológicos computacionais com muita rapidez. Uma pesquisa realizada agora por cientistas do Reino Unido, publicada na revista Molecular Psychiatry, mostrou que é possível reverter a perda da memória e a plasticidade cerebral.
Por enquanto, o trabalho foi feito em camundongos, mas essa descoberta abre caminho para novos tratamentos para prevenir a perda da memória com o envelhecimento. Qual foi a base científica do estudo? Trabalhos recentes têm mostrado a importância das redes perineuronais na neuroplasticidade, isto é, a capacidade do cérebro de aprender, adaptar-se e memorizar. Essas redes são matrizes extracelulares, ou seja, estruturas que envolvem os neurônios no cérebro e cuja função é controlar o nível de plasticidade do cérebro. Elas começam a surgir ao redor dos 5 anos em humanos e elas vão reduzindo aos poucos a plasticidade cerebral, tornando o cérebro mais eficiente, mas com menor plasticidade. E como é que isso ocorre? Essas redes perineuronais contêm compostos denominados sulfatos de condroitina. E alguns desses compostos, como o sulfato 4 de condroitina, reduz a neuroplasticidade, enquanto que outros, ao contrário, como o sulfato 6 da condroitina, promove a neuroplasticidade. E com a idade, o sulfato 6 diminui e com isso a nossa capacidade de aprender e memorizar diminui. E como foi feito o experimento em camundongos? Os pesquisadores investigaram se a manipulação da composição do sulfato de condroitina poderia restabelecer a neuroplasticidade em camundongos e reverter a perda da memória. E para isso, eles compararam um grupo de camundongos de 20 meses, que é considerado bem idoso, com animais de 6 meses. Um dos experimentos consistia em um teste para verificar se o camundongo reconhecia um objeto antigo. E o teste mostrou que os camundongos velhos demoravam muito mais para reconhecer o objeto do que os jovens. E o que foi feito em seguida? Usando um vírus como vetor, os pesquisadores conseguiram restabelecer a quantidade original de condroitina 6 e observaram que a memória dos camundongos idosos tinha sido restabelecida e era comparável aos camundongos jovens. E para comprovar se era realmente o efeito do sulfato 6 da condroitina, os pesquisadores fizeram uma contraprova. Então, para mimetizar a perda da memória com o envelhecimento, eles criaram camundongos transgênicos que produziam níveis reduzidos de sulfato 6 da condroitina. E, surpreendentemente, os animais já mostravam perda de memória com 11 semanas. Em seguida, quando se administrava esse sulfato, a memória voltava aos níveis normais. Apesar de ser ainda em camundongos, trata-se de uma pesquisa muito promissora. O time já identificou uma droga em potencial que pode ser tomada oralmente e inibir a formação das redes perineuronais. O interessante é que eles observaram que quando administrado a camundongos e ratos, não só havia uma melhora da memória, mas também de lesões na espinha dorsal. E os pesquisadores vão investigar agora se essa mesma droga pode melhorar a memória em camundongos modelos da doença de Alzheimer. Bom, não preciso dizer que seria fantástico se nós adultos também pudéssemos recuperar a capacidade para aprender línguas ou lidar com os avanços tecnológicos computacionais com a mesma facilidade que as crianças. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo nos traz a seguinte reflexão. Acabou o céu dos poetas e cientistas. Agora, ele virou negócio privado. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Quando o astronauta Neil Armstrong pousou na Lua em 69, a missão Apollo 11 emocionou todo mundo. Antes dele, a simpática vira-lata Laika havia sido lançada ao espaço pelos russos. Sem um final feliz, mas foi ela que inspirou o cineasta sérvio Emir Kusturica em seu poético filme Quando o Papai Viaja a Negócios, em que o menininho se consola da prisão, na verdade, do pai, lembrando-se da solidão da Laika. Os céus pertenciam aos artistas e enamorados, que o dividiam com a ciência.
O pouso do homem na Lua foi uma incrível conquista científica e existencial. Como disse Armstrong na ocasião, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Nada mais contrastante que o simulacro de turismo espacial de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, fundador da Amazon. Qualquer paralelo entre a voltinha suborbital de 10 minutos do biliardário com missões espaciais são um insulto e deboche. Bezos, cuja nave pertence à sua empresa Blue Origin, embarcou com seu irmão Mark, milionário de um fundo de investimentos, com uma veterana da astronáutica, Wally Funk, de 82 anos, para fazer um agrado de gênero, e com um jovem turista holandês pagante a preço não revelado. Dias antes, o também endinheirado dono da Virgin, Richard Branson, havia dado um rolê no espaço. A intenção deles, honestamente confessa, é fazer business. Implantar o turismo espacial para aquele 1% que não tem a menor vergonha de ostentar. Seria apenas brega, se não fosse uma bofetada na cara de um planeta que não tem recursos para mitigar a fome ou investir em vacinas. A declaração de Bezos eticamente beira a pornografia. Agradeço a vocês, clientes e funcionários, que pagaram por isso tudo. Os trouxas que bancaram um passeio que jamais farão. Uma zombaria da ciência, que foi desacoplada da sua iniciativa espalhafatosa. Compare-se a fala candidamente mercenária de Bezos com um trecho da mensagem enviada aos tripulantes da Apollo, em que se comemora o grande passo para a humanidade. Neil e Buzz, estou falando com vocês por telefone do Salão Oval na Casa Branca. Por essa conquista, os céus se tornaram parte do mundo do homem. Vocês nos falam de um mar de tranquilidade e nos inspiram a redobrar nossos esforços para trazer paz para a Terra. Um momento inestimável em toda a história do homem. Todas as pessoas neste planeta são verdadeiramente uma só, únicas no orgulho pelo que vocês fizeram. A mensagem, pasmem, é nada mais nada menos do que de Richard Nixon, o presidente flagrado no Watergate. Quando Nixon parece um Mahatma Gandhi, só resta se preparar para que os céus desabem. O último sobrevivente, morador de algum bunker, que apague a luz. Eu, Cido Tavares, estive com a professora Marília Fiorilo. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. A coluna de hoje continua abordando os 60 anos da editora da Universidade de Brasília, não é? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Como eu havia comentado na última coluna, a editora da Universidade de Brasília foi concebida no ato de fundação da nova universidade, em 1961. Seu espaço constava no croquis da instituição. A dotação orçamentária, vale dizer bem generosa, também constou no documento oficial de inauguração da universidade. E, como eu citei no finalzinho do último programa, a editora da UNB nasceu com uma filosofia bem definida: traduzir obras essenciais para o conhecimento acadêmico, elaborar e editar textos básicos para o ensino em nível superior, além de editar a produção científica e literária
da própria universidade. Para a realização de um projeto tão importante quanto inovador, à época, estamos tratando da primeira editora universitária brasileira, foi contratado Arthur Neves, um editor conhecido e muito experiente no seu ofício. É claro que o mentor intelectual dessa grande empreitada, como muitos já sabem, foi o próprio Darcy Ribeiro. Mas eu queria chamar a atenção para o convite que foi feito a Arthur Neves. E por quê? Porque naquele momento em que a editora se formava, Darcy Ribeiro, certamente aconselhado por vários intelectuais que orbitavam em torno daquele projeto grandioso de formação de uma universidade, optou por um profissional da área para se colocar à frente da editora. Arthur Neves coordenava os trabalhos editoriais da Editora Brasiliense desde sua fundação. Conhecia o ofício, circulava no meio intelectual e acadêmico brasileiro e, sobretudo, participava de perto da efervescência intelectual observada nos anos de 1950, particularmente em São Paulo, em torno da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na Rua Maria Antônia. E foi esta expertise que ele levou para Brasília. Professora, e quais foram os primeiros livros publicados pela editora da UNB? O primeiro projeto editorial de fôlego da UNB foi a Biblioteca Básica Brasileira. E eu digo de fôlego porque o programa previu publicar, como publicou, em 1963, e eu cito o documento, os 10 primeiros volumes de uma coleção uniforme denominada Biblioteca Básica Brasileira. Esta coleção, que no fundo deverá enfeixar 100 obras de autores nacionais, selecionadas através de amplo inquérito, constitui um conjunto de livros indispensáveis para o conhecimento do nosso país e do homem brasileiro. Bem, na verdade, apenas um volume não foi publicado. A reedição de O que se deve ler para conhecer o Brasil, de Nelson Werneck Sodré. E porque, como conta o autor, sobreveio o golpe de 1964, a que se seguiu a implantação da ditadura. Fui informado de que meus originais haviam sido destruídos e que este livro fora, pelos novos dirigentes da Universidade de Brasília, convenientemente expurgado da biblioteca básica a ser lançada, substituído por outro título, de natureza diversa. E assim termina nosso ciclo para celebrar a fundação da editora da Universidade de Brasília. Obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.